Atenção, pessoal, temos ótimas notícias. Nada mais, nada menos do que o ministro Carlos Aire Brito. Ele, que já foi ministro do STF, inclusive presidente do STF em 2012. Atenção, pessoal, ele está a favor dos aposentados na revisão da vida toda. E sem perder tempo, já vamos aqui na tela, pessoal. Ele já começa aqui no memorial pelo IEPREV com a impossibilidade de modulação, a mitigação e análise infraconstitucional. Por não cuidar o caso presente de declaração de inconstitucionalidade nem de alteração jurisprudencial, foram dois tópicos que eu trouxe em alguns vídeos passados, porque a modulação de efeitos, né? O STF concede o direito, mas ele vai modulando, vai limitando a aplicação desse direito. Quando? Quando há uma declaração de inconstitucionalidade, ou seja, na correção do FGTS, tudo bem, vai ter modulação de efeitos, praticamente certo, porque é uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou no caso de alteração jurisprudencial, mas que não é o caso aqui, porque o STF não tinha julgado a revisão da vida toda, ou, se você entender, pelo julgamento lá do direito ao melhor benefício, que é o nosso caso, se aplica perfeitamente. E mesmo nesse julgamento foi a favor dos aposentados, então não houve mudança de entendimento. E a única vez que o STJ firmou um precedente nessa tese foi o tema 999, assegurando o direito ao melhor benefício para os aposentados, inclusive com julgamento unânime, né, pessoal? Então ele fala que é necessário preservar as garantias constitucionais da isonomia processual e da segurança jurídica. Então, quem está falando isso, nada mais, nada menos que o ministro do STF, né, pessoal? E no caso em discussão, o tema trata da análise teleológica de duas normas infraconstitucionais em plena eficácia. Meu Deus, doutor, explica isso aí. Pessoal, o STF é o guardião da Constituição. Então, o que ele tem que julgar? Casos que afetem ou ameacem a estrutura constitucional. Agora, normas infraconstitucionais são normas que estão abaixo da Constituição, ou seja, caberia somente ao STJ julgar essas questões, como a prescrição dos atrasados, né? Então, olha aí, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz, né, conferindo interpretação teleológica à aludida disposição normativa, entendeu que deveria prevalecer a regra permanente do artigo 29, Lei 8.213, quando fosse mais favorável. Beleza. Agora em negrito. Ou seja, procedeu à mera exégese da norma, sem declaração de inconstitucionalidade, seja da regra permanente, seja da regra de transição. E também o voto do ministro Luiz Edson Fachin falou, né, que não cabe confundir uma simples interpretação da norma à luz do caso concreto com declaração de inconstitucionalidade. Então, quem errou foi o INSS. Não houve, essa lei é ruim. Não, a lei não é ruim. Ela simplesmente trouxe mais uma regra de transição e tinha uma regra definitiva. E o INSS tinha que fazer o cálculo das duas regras e aplicar a melhor, mas não fez. O voto da ministra Carmen Lúcia também está falando que teve uma interpretação de norma infraconstitucional e aplicação, então o INSS interpretou do jeito dele, mas não quer dizer que o problema estava na lei, o problema estava na interpretação do INSS. Mesma coisa, a ministra Rosa Weber entende que não teve alegação ao artigo 97 da Constituição porque houve uma interpretação de norma infraconstitucional à luz do caso concreto, que não se confunde com declaração de inconstitucionalidade. A modulação de efeitos é uma providência excepcional a ser utilizada apenas para preservar a segurança jurídica. Então, ambas as turmas do STF já se posicionaram nesse sentido. O artigo 2º da Lei Introdutória de Normas do Direito Brasileiro determina a vigência da lei até que outra a modifique ou a revogue. A modulação, na espécie, equivale a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da norma em período anterior a um dado marco, o que é inadmissível no caso em tela. Ou seja, pessoal, a partir do momento que o STF coloca um limite no pagamento dos atrasados, vai ser a partir de dezembro de 2019,
ele está julgando o artigo 103 da Lei 8.213, falando que prescreve em 5 anos, a contar da data que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. Ou seja, meus amigos, a prescrição não cabe ao STF decidir nesse momento. Por quê? Porque ela já está em lei. E se o STF mudar o entendimento da prescrição para ações contra o INSS, ele vai estar declarando inconstitucional essa outra lei que não tinha nada a ver, que não estava nem em discussão. E esse, inclusive, é o entendimento da Suprema Corte acerca dos retroativos, acerca da prescrição de parcelas atrasadas. Ou seja, é a impossibilidade da modulação face à necessidade de enfrentamento de legislação infraconstitucional. O que quer dizer? Você não pode modular os atrasados. Por quê? Isso seria enfrentar uma legislação infraconstitucional. Isso aqui é competência do STJ. Então, é o STJ que deveria ter feito alguma modulação, se fosse o caso, e não o fez. O STJ julgou de forma unânime, sem ressalvas. Falou, ó, todo mundo tem que receber esses atrasados. Aí os atrasados está na lei, 5 anos a contar da data da entrada da ação. Então, quem entrou, vamos supor, 2 aposentados se aposentaram em 2015. Um entrou em 2020, o outro entrou em 2023. Esse que entrou em 2020 vai receber os 5 anos dos atrasados, mais 3 anos de parcelas aí que se venceram ao longo do processo. Já o que entrou com a ação só esse ano, ele vai perder os primeiros anos de atrasados pela prescrição. Vai receber os 5 anos de atrasado. Tá certo, pessoal? Então, realmente, quem entrou antes correu um risco maior, mas vai ter essa recompensa de receber mais. Esse é o entendimento do próprio STF. E quem está dizendo isso? É um ministro do STF, né, pessoal? E o que planeja o INSS é modificar inteiramente a decisão de mérito já tomada por essa Suprema Corte, restringindo a aplicação da legislação pertinente à prescrição, ainda que não tenha havido a sua inconstitucionalidade. Ou seja, você quer modular os atrasados, quer aplicar um outro entendimento para a prescrição, mas não teve a inconstitucionalidade da prescrição, ela nem estava em discussão. Segundo ponto da impossibilidade de modulação é a reafirmação da jurisprudência do STF. Então, um dos pressupostos, né, dessa técnica de modulação é a mitigação de uma mudança repentina no plano de eficácia. Só que, no caso do STF, houve uma reafirmação de jurisprudência. Teve os embargos do INSS no plenário virtual. O ministro Alexandre acolheu parcialmente, propondo a seguinte modulação. Tudo bem. Aí o embargante, né, o INSS, assevera, antes da tese firmada, que preponderava na jurisprudência dominante entendimento que preservava a posição do INSS. Mas ele não comprova sua alegação. Ele fala, não, a justiça ela entendia que o INSS estava certo, mas o INSS não trouxe nenhum julgado, não trouxe nenhuma decisão para comprovar isso aí, pessoal. E, pelo contrário, né, o próprio STF, no tema 334, falava do direito ao melhor benefício, ao benefício mais favorável. Quando você cumprir mais de um requisito, tem que ser aplicado o melhor benefício, segundo os cálculos. E o STJ também, tema 999. Então não temos nenhum tema, nenhum julgamento que realmente mostrasse que o INSS estava certo antes e que agora mudou tudo. Não, o INSS sempre esteve errado. E também, na via administrativa, o próprio artigo 687 da Instrução Normativa 77/2015, isso a gente bateu muito lá pessoalmente, né, pessoal? Trouxe aqui para vocês. O próprio INSS tinha esse artigo, ó. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Engraçado que na última instrução normativa eles tiraram esse artigo depois da ação da revisão da vida toda. Aí realmente é uma incógnita, né, pessoal? E o ministro Marco Aurélio, então relator, falou que o STF ele citou o julgamento e falou que ele que redigiu o acórdão, pessoal. E também o ministro Alexandre de Moraes citou o tema 334. Então, os ministros estão sabendo. O ministro Ricardo Lewandowski
Também, aqui, ó, com base na jurisprudência dessa corte, tema 334, que foi o direito ao melhor benefício. Já trouxe várias lives aqui mostrando esse julgamento. E aí, em respeito ainda à posição da ministra Rosa Weber, que modulou os efeitos e aplicou um marco temporal, parece contraditória esse voto, porque ela fala que teve o entendimento do tema 334, então ela não fechou os olhos para esse julgamento, ela sabe que o STF já decidiu o direito ao melhor benefício para o aposentado, mas depois fez a questão da modulação de efeitos, né? Então, ele traz um pedaço de um julgamento, né, que fala dos embargos de declaração, fala que é incabível o pedido, devido às cláusulas e o STF já ter essa posição de jurisprudência dominante. Então, o STJ já julgou, o STF já julgou tudo a favor, tudo contra o INSS. Então, inexistiu qualquer alteração de jurisprudência dominante. E aí, dessa vez, é a primeira vez que a corte analisa a matéria. Isso aqui o próprio STF decidiu que não pode ter a modulação de efeitos. Ó, está em negrito uma decisão do próprio STF. Reafirma-se que inexistem, né, não existem razões a recomendar a modulação de efeitos. Antes, o contrário, a pretendida modulação é que terminaria por ocasionar inovação na normatividade em debate. Mesma coisa, esse outro julgamento aqui. Muito interessante, né, pessoal? E o ministro Alexandre de Moraes, no tema 669, ele fala que modular decisão seria a forma de anistiar os devedores, ou seja, é perdoar o INSS que está devendo. Então, modular essa decisão do tema 1102 seria anistiar, considera uma anistia para o INSS, falar, INSS, está tudo bem, nós te perdoamos, tudo bem você ter arrancado o dinheiro do aposentado e não querer pagar depois. Isso, claro que não pode acontecer. E no tema 669, a então presidente ministra Carmen Lúcia destacou a relevância da matéria, pois 20 mil casos estariam suspensos e é um número pouco inferior. Então, lá no tema 669, não houve modulação de efeitos, porque justamente a ministra Carmen Lúcia, com muita humanidade, lembrou aqui dos 20 mil casos. O tema 1102 tem um pouco mais do que isso. E aí, olha só as palavras, pessoal. Declaramos constitucional uma lei cumprida desde 2001. Como ficariam aqueles milhares que pagaram e vêm pagando há 17 anos? Teriam de ter o seu dinheiro de volta? Eventual modulação favoreceria aqueles que não contribuíram. Olha que olhar para o aposentado, ministra Carmen Lúcia, é isso mesmo. E o ministro cita: isso feriria de forma absurda a boa-fé e a segurança jurídica daqueles que vêm cumprindo a lei e contribuindo há 17 anos. Foi acompanhado ainda pelo ministro Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Então, esses ministros votaram a favor dos aposentados e votaram contra a modulação de efeitos nesse outro processo. Modular o que já foi modulado seria uma forma de violar a boa-fé e a segurança jurídica. Olha aí, pessoal. Ele cita a inexistência de overruling. Overruling é a mudança de entendimento acerca de um tema jurídico. Ou seja, vamos supor que o STF entendesse de forma contrária e agora está mudando o entendimento. Isso geraria um grande susto, uma reviravolta. Os cofres da União não estariam preparados e tudo mais. Só estou dando um exemplo, tá? Mas não foi o que aconteceu. Não é que antes o INSS estava certo e agora está errado. O que foi decidido, tanto no STJ como no STF, é que o INSS sempre esteve errado desde 1999, tá certo? Então, o artigo 927 do Código de Processo Civil nos dá a resposta. Quando houver alteração de jurisprudência, então mudança do entendimento dominante do STF e tribunais superiores, aí pode haver modulação de efeitos, pessoal. Está muito clara a lei, está muito claro a jurisprudência. Então, quando há reafirmação de jurisprudência, como mostramos antes, o STF já decidiu que há impossibilidade de modulação de efeitos. Então, mais uma vez, traz um outro julgado, inclusive de 2021, julgado até recente. E o que mudou em 2 anos, né? Quando não há mudança de jurisprudência, não há modulação de efeitos.
O STF decidiu isso em 2021. E aí, mais uma vez, até o ministro Gilmar Mendes disse que modular os efeitos dessa decisão seria mudar o julgamento propriamente dito, né, pessoal? Significaria inverter o resultado do julgamento, do mérito. Em resumo, pretende o INSS, mesmo condenado, né, já perdeu o processo. Só que ele quer não arcar com o ônus da derrota. E já houve enriquecimento lícito em virtude dos benefícios de 99 a 2013. Então, da obediência às garantias constitucionais, segurança jurídica do segurado. Ele traz a dignidade da pessoa humana, artigo 1º da Constituição. Ele traz o artigo 6º, segurança e previdência social são direitos sociais e aposentadoria, um direito dos trabalhadores, artigo 7º, inciso 24 da Constituição. E também o artigo 9868 autoriza a modulação de efeitos por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Só que ele fala que esses elementos militam a favor dos aposentados. Por quê? Razões de segurança jurídica. Não houve alteração de jurisprudência, então não vai ter nenhum susto na comunidade jurídica. Pelo contrário, a segurança jurídica é não modular, para não dar essa anistia ao INSS. E o excepcional interesse social também está a favor dos aposentados. Todo mundo quer receber o que já foi pago para o INSS, pessoal. E o ministro Edson Fachin também traz o seguinte, ele fala que não houve mudança de entendimento e não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. Mais uma vez, pessoal, quando você muda o entendimento é que pode gerar essa mudança, tá certo, pessoal? E eu vou trazer aqui agora os pontos mais importantes para você que assistiu até aqui, mas se você ainda não entrou, corra, pessoal, porque está chegando o fim do julgamento. E, se você já entrou, saiba que existem mais de 10, 12, 15 revisões possíveis. Então, vou deixar a análise completa, o WhatsApp 44998683378, ou você clica no link do comentário fixado. Temos também o WhatsApp de Brasília, mas estamos deixando para quem já é cliente do nosso escritório, porque aí eu vou mandando as últimas informações, tá certo? Ou você procure o seu advogado de confiança, um advogado bom, tecnicamente falando, e bom de caráter, que não vai pegar uma procuração em branco e levar todo o seu dinheiro. E agora, dos errôneos dados trazidos pela autarquia. Agora o bicho pega, meus amigos. Por quê? Em 18 de 8 de 2023, na Secretaria de Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça, por meio do seu painel de estatísticas, apenas 24.373 processos sobre o tema 1102, sobre revisão da vida toda. Então, muita gente tem direito e não entrou. Isso aqui é óbvio. Muito mais que 24 mil aposentados têm direito, mas não entraram com ação. E está muito claro que quem não entrar não vai receber. Está, assim, não está nem em discussão um pagamento automático, né, pessoal? Agora, o INSS estimou em 52 milhões de possíveis ações. Isso é superestimar em mais de 2.000 vezes o real impacto da demanda. Não se pode admitir processualmente esse tipo de conduta. A publicação inconsequente de dados irreais atinge diretamente o direito de idosos que já foram lesados em seus benefícios mensais. A revisão da vida toda é uma ação de exceção atingida aqui pelas questões de decadência e prescrição, que o ministro Alexandre de Moraes disse que você precisa ter a posição do juiz de primeiro grau, e também não se aplica para quem se aposentou com as regras novas. Não quer dizer que quem se aposentou depois não tenha direito. Por quê? Porque você pode ter a questão do direito adquirido. Fazendo os cálculos corretos, você pode ver que eu me aposentei em 2020. Tudo bem, mas fazendo os cálculos corretos, pode ver que você teria direito a um direito adquirido antes de novembro de 2019. O INSS ele não contabiliza as contribuições da forma correta. Então, realmente, pessoal, fica aqui, né, o nosso parabéns, o nosso devido respeito aqui ao ministro Carlos Aires Brito, representando os aposentados. E que Deus te abençoe. E você que chegou até o final, comenta, eu quero a revisão da vida toda já. Ministro Alexandre de Moraes e todos os outros ministros.
os aposentados estão pedindo. Então, ouça a voz dos aposentados. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.